A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de formação de liderança Chamados para Liderar. Este programa ele é destinado especialmente a você que é líder de jovens, de adolescentes, ou você que de repente é um pastor e queira expandir a sua visão com as novas gerações e receber também conselhos práticos para tornar o desempenho do trabalho com a juventude ainda mais eficaz. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Luaran Lins, eu faço parte da Assembleia de Deus em Imperatriz, Maranhão. Desde 2008 tenho dedicado minha vida ao ministério do pastoreio de jovens, adolescentes, sendo líder por vários anos na igreja local, também na minha convenção estadual, a Comadesma, e atuando como vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa convenção CGADB. Eu sou apaixonado por arte, principalmente a sétima arte, o cinema, razão pela qual me tornei um cineasta cristão e tenho uma produtora chamada Yahvé Filmes, com 3 longas-metragens lançados, produzidos, 2 deles, inclusive pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Os filmes são Renúncia, O Renascer e minha última produção, O Bené, que já está em mais de 40 países em língua portuguesa e espanhola. Eu sou escritor da CPAD, tenho aí um livro chamado Para Liderar, um guia prático para líderes de jovens e adolescentes. Essa obra foi lançada no ano de 2017, várias edições já, para a glória de Deus, tem abençoado muitos líderes e eu aconselho você, depois se puder, dar uma passadinha lá no site da CPAD, adquira o livro Chamados para Liderar, que tem também o nome do nosso programa de formação de líderes e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Gente, e por bondade de Deus, eu tenho viajado também o Brasil, ministrando em muitos congressos, em muitas conferências para líderes, tanto de adolescentes, de jovens, de uma forma em geral a juventude. E a minha proposta nesse programa de formação de liderança é fazer com que você entenda quais são os desafios em liderar a geração Z. E com essa bagagem aí de vários anos trabalhando com juventude, te dar alguns conselhos práticos do que você pode realizar com seus jovens. Eu sei que você gostaria que eu trouxesse de cara dicas e mais dicas, mas antes disso eu preciso que você entenda o que é liderança. E para falar sobre isso, eu vou usar uma expressão do James Hunter, autor do livro O Monge Executivo, e ele diz que liderar é conquistar pessoas, envolvê-las de forma que coloque seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. E o James diz que é preciso fazer com que o líder se empenhe ao máximo na missão, dando tudo pela equipe. Até porque você não gerencia pessoas, você lidera pessoas. Então, liderança é a capacidade de uma pessoa influenciar, motivar, de organizar, de realizar ações para alcançar os objetivos, as metas, envolvendo pessoas e grupos. O líder precisa ter visão. Um líder sem visão é fadado ao fracasso. O saudoso reverendo Myles Munroe, um grande pregador das Bahamas, ele dizia que o maior dom que Deus deu ao homem não foi o dom da vista, mas o dom da visão. A vista, ela é uma função dos olhos, a visão é uma função do coração. A visão te faz enxergar além do que os teus olhos físicos podem ver. E tem um dos livros do Myles que ele conta uma história bem interessante que eu aplico nas minhas palestras. Ele fala sobre um certo engenheiro, um construtor de prédios, que um dia estava passeando lá com sua esposa na cidade que eles moravam e de repente ele avistou de venda em um terreno baldio. Na verdade, um terreno que ninguém dava muito valor, né? Porque estava numa região que não era muito bacana. E aquele terreno estava sendo vendido por um preço bem convidativo. Então ele disse para a esposa dele que ele compraria aquele terreno e que ia construir ali o prédio mais bonito daquela cidade. Sabe o que ele fez? Realmente comprou o terreno, fez a planta do prédio. Muita gente achou que ele estava fazendo a pior bobagem da vida dele, estava jogando dinheiro fora, mas ele teve uma visão, ele acreditou nessa visão. Só que na metade da obra, aquele homem morreu, ele veio a óbito. O prédio continuou sendo construído assim como aquele engenheiro havia planejado. E quando a obra foi concluída, ela realmente se tornou assim a obra, o prédio mais bonito daquela cidade, supervalorizou os imóveis daquela região. E a história diz que no dia da inauguração alguém pegou o microfone e disse: olha, é uma pena, né, que o grande visionário desse projeto ele não conseguiu ver o seu sonho concluído, pronto. Só que a esposa do engenheiro, que estava lá desde o início do projeto, que acompanhou desde a primeira ideia,
ela deu um sorriso, pegou o microfone e disse para aquele público: olha, o meu marido, grande idealizador desse sonho, foi o primeiro que viu o seu projeto pronto antes mesmo dele sair do papel. Isso, gente, é a visão. Trazendo para o campo espiritual, você recebe de Deus ideias, projetos, e como líder visionário, você consegue assim enxergar o seu projeto pronto antes mesmo dele ser executado. Só que o líder, ele precisa ser o primeiro a acreditar na visão. Se ele não acredita na visão, dificilmente vai fazer com que outros acreditem. Tem um outro ponto importante sobre visão, é que ela é o ponto de partida que vai guiar o líder e sua equipe na rota correta até chegar ao resultado pretendido. A visão ela te ajuda a enxergar com mais facilidade o alvo, a visão te ajuda a prever as melhores formas de agir, por exemplo, em situações inesperadas. A visão ela te ajuda a enxergar de forma antecipada as partes de um projeto, né? Os pontos positivos, as deficiências, os riscos e os desafios que se colocam pela frente, de forma que você pode, inclusive, evitar determinados transtornos. A integridade ela se refere à qualidade de uma pessoa de ser íntegra, honesta, de ser coerente nos princípios, nos seus valores, nas suas ações. O princípio da integridade é fundamental para qualquer líder que se preze. Um líder, na verdade, ele tem que viver o que prega. Se ele não vive o que prega, dificilmente ele vai ser valorizado diante da equipe que ele lidera. Se o líder quer, por exemplo, a honestidade das pessoas, primeiro ele tem que oferecer isso a elas. Infelizmente, nós percebemos que muitos líderes perdem o foco no meio da sua caminhada. Isso ocorre por algumas razões. Vou te falar. A liderança ela vem acompanhada de 3 vantagens: posição, poder e privilégio. Como líder, você pode estar num patamar, obviamente, mais elevado que outras pessoas e com isso você tem o poder de fazer mais coisas. Só que se você fizer mau uso desses privilégios, esses mesmos privilégios podem te derrubar, porque também eles vêm acompanhados de grandes tentações, né? São tentações que podem derrubar qualquer líder. O tempo inteiro nós estamos sendo observados. As nossas atitudes, na verdade, elas revelam quem nós somos. E nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com o que falamos, cuidado onde andamos. O nosso caráter e a nossa integridade precisam falar mais do que as nossas ações. O apóstolo Paulo, ele quando está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, seu discípulo amado, ele vai dizer mais ou menos assim, ó: Timóteo, se você quer ser um grande líder, um grande homem de Deus, seja exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, no espírito e na pureza. Não tem como fugir disso, porque o líder ele deve ser um espelho, deve ser um modelo de vida para quem lidera. Quando um líder cai em pecado, há um grande escândalo, há um grave prejuízo para a fé das pessoas. Justamente por quê? Porque ele é um referencial de vida. Imagine você o que acontece quando um jovem, um adolescente na igreja, vê o seu líder cair em pecado. Não é só um sentimento de decepção, também é um sentimento de tristeza, porque aquele jovem, aquele adolescente, ele está o tempo inteiro sendo seduzido pelas coisas do mundo. Ele pensa assim: bem, nem o meu líder está conseguindo se manter em pé, em santidade, imagina eu. É assim que ele pensa. E olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Tem uma história que fala sobre 4 amigos que um belo dia estavam descendo no rio, em uma canoa. Esses amigos eram a água, o fogo, o vento e a reputação. De repente, um dos amigos levantou um questionamento e disse: gente, se a canoa virar, se nós tivermos que nadar para as margens do rio e nós nos perdermos um dos outros, como é que a gente vai fazer para se encontrar novamente? E aí o vento pensou e disse o seguinte: olha, não tem problema não, se eu me perder de vocês, basta que vocês fiquem atentos à brisa. Se vocês sentirem uma brisa, é um sinal de que eu estou por perto, corram para lá, vocês vão me encontrar. Ao fogo disse: olha, se eu me perder de vocês, meu sinal será fumaça. Onde tem fumaça, pode procurar que tem fogo. A água olhou e disse: olha para as nuvens. Se vocês veem um sinal de chuva, corram para a direção da nuvem, porque eu vou estar por perto, vocês vão me encontrar. E aí, nesse instante, a reputação, apreensiva, sem falar nada, e os amigos perguntaram para ela: e você, amiga, qual é o sinal que você vai nos dar para que a gente possa te encontrar novamente? A história diz que a reputação estava lá com os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada, e ela disse: olha, não me deixem me perder de vocês, pois uma vez que eu, a reputação, seja perdida, dificilmente eu serei encontrado novamente. Fica a dica, viu? Não se esqueça disso. Você é um espelho, é um modelo.
que as suas palavras sejam como a de Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Liderança e trabalho em equipe estão diretamente ligados. O líder precisa saber trabalhar em equipe. Qual que é o segredo de um trabalho em equipe? O segredo é simples: delegar responsabilidades. Agora, delegar responsabilidades é diferente de dividir tarefas. Quando você delega, você mostra confiança na equipe. Você também tem como identificar as competências de cada um dos membros do seu time e conhecendo os pontos fortes de cada pessoa da sua equipe, vai se tornar mais fácil você aproveitar as suas potencialidades. Conhecendo bem a sua equipe, o líder agora precisa o quê? Orientá-la, motivá-la e fazer com que todos se sintam partes da visão. Deus não dá a visão a todos, Deus dá a visão ao líder, mas a visão ela tem que ser compartilhada com a equipe. Quando a sua equipe, quando o seu time entende a visão e se sente parte dessa visão, o projeto flui. E nessa primeira aula eu quero falar só sobre esses 4 tópicos, tá bom? No próximo vídeo a gente continua falando sobre algumas outras qualidades essenciais que todo líder precisa desenvolver durante seu ministério. Até a próxima aula.